pela demora. Muito obrigada. Bom dia para todos aqui já é tarde. E primeiro, parabéns para o professor Pedro Saturno pela iniciativa que iniciou há muito tempo na Universidade da Múrcia e que já teve, com certeza, um impacto relevante em nossos países na melhora da qualidade dos serviços de saúde. Em Portugal, ofereceu as ferramentas para me tornar o principal vínculo entre o atendimento clínico hospitalar e a política de saúde. Mas agora minha luta é outra, e é aquela luta que o professor Saturno, por isso que o professor Pedro me convidou, vou compartilhar minha dela, é a mudança climática e o impacto na saúde da população. Esse é meu conflito de interesse. Eu sou pai de três filhos, dois aparecem nessa fotografia. E eu acho que nós não tínhamos o direito de comprometer o futuro das novas gerações, que são as gerações dos nossos filhos e netos. Eles são muito importantes para essa mudança e meu interesse na academia, porque se vocês já assistiram esse filme chamado The Conspiracy, muitas pessoas já se tornaram veganas por conta desses motivos ecológicos. Esse foi um aprendizado e agora todo mundo conhece uma- essa frase que eu encontrei há 2 semanas. Expressa e resume o conceito, falando que a saúde do planeta e a nossa saúde hum, não podem ser separadas. Então, agora eu vou falar das quais são as principais ameaças ambientais para a sustentabilidade do planeta. Qual é o impacto na saúde dessas ameaças ambientais e qual é a pegada ecológica da indústria de saúde e quais são os desafios para os profissionais da saúde? Então, eu acredito que existe um problema com a população, a mudança climática, a degradação dos ecossistemas, a perda da biodiversidade, o esgotamento dos recursos naturais. Na realidade, demoramos 300 mil anos para chegar até o primeiro 1.000 milhões de pessoas e 123 anos para alcançar 8 bilhões. O que aconteceu o 15 de novembro no ano passado? Desde 1970, a nossa pegada ecológica ultrapassou a taxa de regeneração da Terra. Os efeitos da mudança climática podemos incluir o aquecimento global, as temperaturas extremas, a falta de água e comida, poluição e aumento de alérgenos, a perda de biodiversidade, tormentas severas, mais riscos para a saúde, pobreza e deslocamento. Na realidade, inclusive com as promessas da COP27, o mundo ainda não está nesse caminho para atingir esse objetivo do Acordo de Paris, que é limitado, que o- temos esse aquecimento. Esse era o objetivo com as políticas atuais. E em 2100 teremos 2,7 graus centígrados de aquecimento. Então, o secretário-geral da ONU, Tony Guterres, que é um português, disse que estamos numa estrada no- para o inferno climático com o pé no acelerador. A degradação de ecossistemas
75% da superfície terrestre livre de gelo já teve uma alteração significativa e tivemos uma perda de mais de 90% da área dos humedais. A biodiversidade existe 1 milhão de espécies em risco de extinção. Cada dia 150 espécies e são extintas. Agora os jornais tinham essa imagem dos macacos caindo das árvores no México. E o último, o esgotamento dos recursos naturais. Espero que não tenhamos pessoas participantes de McDonald's, mas a pegada ecológica de McDonald's a cada ano produz 1.000 milhões de hambúrguer. Cada hambúrguer consome 2.400 litros de água. Então, o consumo de água é equivalente à água extraída anualmente de 10 países da África. Então, qual é o impacto na saúde dessas ameaças climáticas? A mudança climática é a maior ameaça para a saúde que enfrenta a humanidade. A cada ano, os fatores ambientais acabam com a vida de cerca de 13 milhões de pessoas, uma de cada quatro. E o que acontece com esse aumento da temperatura, com a degradação do ambiente, a perda da biodiversidade, é que incrementa as doenças cardiovasculares, também as doenças respiratórias, o cancro, o câncer, as doenças transmissíveis por vetores, as alergias, as doenças relacionadas com a qualidade da água e também com a qualidade dos alimentos, a migração forçada e os efeitos diretos de calor e também as doenças mentais. É, no mundo, 9 em cada 10 pessoas que respiram ar que contém altos níveis de poluentes superam os limites das pautas da OMS. E a poluição continua causando mais de 9 milhões de mortes a cada ano. Cerca de 30% da população sofre algum tipo de alergia. É, os alérgenos também aumentaram no mundo todo. Os microplásticos, agora 75% dos peixes que comemos contém microplásticos, tem uma toxicidade direta, aumenta o estresse oxidativo, causa inflamação e câncer. Quando a gente pensa, qual é um animal que mata mais pessoas no mundo, a gente poderia pensar que um mosquito, um pernilongo, que matam 780 mil pessoas. Os tubarões, em 2016, mataram 4 pessoas apenas. Então, 60% dos patógenos causam doenças humanas e que têm origem em animais. Quase 100% das pandemias têm sido causadas por zoonoses. As doenças transmitidas pela água, a cada ano, mais de 3,4 milhões de pessoas morrem por conta de doenças relacionadas com a água. E as doenças diarreicas são a segunda causa de morte em crianças. O tempo e o clima podem influenciar na reprodução, no transporte e disseminação de agentes microbianos que causam doenças transmitidas por alimentos. E esses causam 600 milhões de casos de mais de 200 doenças transmitidas por alimentos. Então, os efeitos da temperatura extrema, mais de 5 milhões de mortes adicionais por ano. Então, esses acontecimentos impactam mais nas populações mais vulneráveis
Isso é um gráfico da evolução da mortalidade global relacionada com o calor para as populações de mais de 65 anos. Entre 2000 e 2018, essa mortalidade foi dobrada. E, finalmente, temos os transtornos mentais, a chamada ansiedade, que aumenta entre as novas gerações. O terceiro tópico é qual é a pegada ecológica da indústria da saúde. Olha, a pegada ecológica do setor de saúde é equivalente a 4,4 das emissões globais no México, representa 3,4 das emissões. Para a compensação dessas emissões, seria necessário plantar 1,103 bilhões de árvores. E por quê? Porque na cadeia 71% das emissões de gases de efeito estufa e por conta da a cadeia de suprimento dos equipamentos médicos, dos fármacos, 3% por conta dos transportes, 10% pela energia. Então, é necessário implementar ações de mitigação que possam reduzir, o que tentem reduzir as emissões e as ações de adaptação, que são ações para gerir os riscos. E vou dar alguns exemplos, por exemplo, as áreas que podemos impactar e que podemos mudar. Por exemplo, os gases utilizados para anestesia têm um efeito estufa, que representa 5% das emissões do setor sanitário. E existem alternativas. O uso de um catéter remanufaturado como alternativa para um catéter de um uso só demonstra que o impacto do aquecimento global teria uma redução em 50%. Esses são investimentos que geram uma medida em médio e longo prazo. Esse é um estudo de NHS. E aí calcularam que a iluminação de LED poderia conseguir um investimento de 492 milhões de libras há 3,7 anos. E durante as próximas 3 décadas, isso representaria uma economia de mais de 3.000 milhões de libras. E o último tema é quais são os desafios para os profissionais da saúde. É, é necessário considerar que a emergência climática é justamente uma emergência de saúde pública e devemos aproveitar o capital da confiabilidade da comunidade nas profissões médicas. E nessa pesquisa, inquérito, em 28 países, os médicos são considerados pela população como 59% a profissão mais confiável. Os políticos têm apenas 12%. Então, temos essa responsabilidade de mudar a mentalidade de que as questões ambientais são um problema e que para os profissionais do ambiente ou dos jovens radicais, mas afetam a todos nós. Então, é necessário comunicar isso, não combinar o medo como um sentimento de impotência, porque isso para as ações, mas sim dar uma mensagem indicando que é possível mudar as coisas em todos os níveis, nas organizações, nos serviços, e no comportamento individual também. A Sociedade Portuguesa de Medicina Interna é a primeira que fez uma chamada para uma maior implicação dos profissionais de saúde nessa luta, porque nós, além de ser cuidadores, devemos ser também advogados dos pacientes.
Em 2022, em outubro, também a Federação Europeia de Medicina Interna realizou uma chamada semelhante. Em março deste ano, pela primeira vez em qualquer área da ciência, reunimos os 29 países de fala portuguesa e espanhol numa chamada semelhante que foi publicada de forma simultânea em Portugal e também em português e espanhol. E temos autores, uma representação também do México. E esses foram os motivos que nos levam, em 2023, a criar o Conselho Português de Saúde e Ambiente. Os nossos objetivos são dar uma voz comum para as organizações relacionadas com a saúde nos temas de mudança climática, degradação ambiental e impacto na saúde. A promoção da sensibilização, educação e a investigação, cuidar pela necessidade do setor saúde para reduzir a pegada ecológica e ajudar a preparar um sistema de saúde mais resiliente para então responder a essa transição epidemiológica e ao maior risco de eventos inesperados. Agora temos 82 das principais organizações da saúde em Portugal. Uma das iniciativas que tivemos foi organizar um curso internacional de saúde e ambiente que iniciará em 10 minutos e, de fato, por isso eu vou precisar finalizar minha apresentação e não vou poder continuar para as perguntas. Então, também criar um observatório de saúde e ambiente. Em conclusão, a população, a mudança climática, a degradação ambiental, a perda da biodiversidade e o esgotamento dos recursos naturais são as principais ameaças ambientais para a sustentabilidade do planeta. A emergência climática é uma emergência de saúde pública. A pegada ecológica da indústria da saúde deve ser reduzida e o sistema de saúde deve estar preparados para a mudança epidemiológica atual e os profissionais de saúde devem ser agentes ativos na promoção de práticas sustentáveis para o meio ambiente, aumentando a consciência da comunidade, então se tornando modelos a seguir na adopção de comportamentos que respeitem o meio ambiente e finalizam com essa frase que disse que a maior ameaça para o planeta é pensar que outras pessoas poderão salvá-lo. Então, eu preciso sair. Muito obrigado pelo convite e parabéns pelo simpósio, que é uma homenagem para o trabalho meritório do professor Pedro Saturno desde há muito tempo. Até mais, bom dia mais uma vez. Muito obrigado, doutor Campos, pela apresentação.